Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. A dor tem um jeito de mentir. Ela chega, toma espaço, ocupa o centro da sua visão e sussurra que não há nada além dela. Que o que você sente agora é tudo o que existirá. Que o futuro é apenas uma extensão deste presente que dói. E essa mentira, quando ouvida vezes suficientes, começa a parecer verdade. Talvez você esteja num desses momentos agora, em que a dor não é apenas física, é a dor de uma perda que não cicatriza, de uma traição que ainda corta, de um sonho que desabou, de um relacionamento que terminou de um jeito que você não escolheu. Uma dor que paralisa, que faz você querer parar no meio do caminho e não continuar. Esta mensagem foi preparada para o seu coração exatamente nesse lugar, porque a Bíblia não promete uma vida sem dor, mas ela afirma, com a autoridade da palavra de Deus, que a sua dor não tem o poder de definir o seu destino, que há um propósito individual sendo trabalhado dentro de você, mesmo no meio do que mais dói, e que a dor, nas mãos de Deus, pode se tornar o ponto de virada da sua história. Fique, respire. Deus tem algo a dizer a você hoje. Senhor Deus, Pai de toda consolação, que conheces cada dor guardada em silêncio nos corações que nos ouvem agora, pedimos que o Teu Espírito Santo ministre força, clareza e esperança. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas sentida como bálsamo sobre o que ainda sangra. Em nome de Jesus Cristo, que não desprezou a dor, mas a atravessou e a transformou. Amém. Vamos entrar juntos numa das histórias mais humanas e mais poderosas de toda a Bíblia. Está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. A história de José, filho de Jacó. Uma história que começa com um sonho e passa pela traição, pelo poço, pela escravidão e pela prisão antes de chegar à sua destinação. Uma história onde a dor aparece em cada capítulo e onde Deus trabalha em silêncio por trás de cada uma delas. José tinha 17 anos quando seu pai lhe deu a túnica de muitas cores. Um presente que dizia: "Você é especial para mim." Um presente que os irmãos viram com olhos de ciúme que foram crescendo até virar ódio. Ele teve sonhos que revelavam exaltação e liderança. E quando os contou, os irmãos decidiram agir. Num dia em que José os encontrou no campo, longe do pai, eles o lançaram num poço vazio e o venderam por 20 moedas de prata a mercadores que seguiam para o Egito. Imagine José dentro daquele poço. O silêncio depois dos gritos, a pedra fria, as vozes dos irmãos negociando seu preço. Esse é o tipo de dor que não tem nome suficiente. A traição de quem deveria te amar. Ele chegou ao Egito como escravo, comprado por Potifar, chefe da guarda de Faraó. E mesmo ali, sem família e sem liberdade, a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Ele prosperou, recebeu autoridade e confiança. Então aconteceu o segundo golpe. A esposa de Potifar mentiu sobre ele e José foi para a prisão. 2 poços, e José ainda não tinha 20 anos. Mas na prisão, novamente, o texto diz: o Senhor estava com José e lhe concedia misericórdia. Ele interpretou sonhos, pediu ao copeiro que o lembrasse diante de Faraó. O copeiro esqueceu, por 2 anos inteiros. 2 anos de silêncio depois de um pedido legítimo. Então Faraó teve um sonho. O copeiro se lembrou de José. José foi chamado, e num único dia saiu da prisão e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. 13 anos entre o primeiro sonho e o cumprimento. 13 anos de dor e silêncio. E quando chegou o momento, nada havia sido perdido. A paciência da escravidão, a resiliência da prisão, a capacidade de administrar, a sensibilidade de interpretar.
Deus não havia desperdiçado nada. E agora, a história de José precisa encontrar a sua. Qual é o seu poço? Qual foi a traição que te lançou lá dentro? Qual é a prisão que você está atravessando agora, sem saber que do outro lado existe um palácio que ainda não consegue imaginar? A história de José revela um princípio que a palavra de Deus afirma em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O poço também, a escravidão também, a prisão também, o esquecimento do copeiro também. Cada dor, cada traição, cada silêncio estava sendo tecido por uma mão que José não conseguia ver, mas que nunca tirou os olhos dele. Há também em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, uma promessa que Deus fez a um povo inteiro que estava em sofrimento. Porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus sabia os planos para José quando ele estava no poço. Sabia quando ele estava na prisão. Sabia quando o copeiro o esqueceu. Os planos não haviam mudado. O processo estava acontecendo. E há uma palavra de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que foi dada a um profeta angustiado pela demora da resposta de Deus. A visão ainda é para um tempo determinado. Se tardar, espera-a, porque certamente virá e não tardará. O tempo de Deus tem um nome, certo. Ele não está atrasado. Está no exato momento que o propósito exige. E agora, a história de José precisa encontrar a sua. Qual é o seu poço? Qual foi a traição que te lançou lá dentro? Qual é a prisão que você está atravessando agora, sem saber que do outro lado existe um palácio que ainda não consegue imaginar? A história de José revela um princípio que a palavra de Deus afirma em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O poço também, a escravidão também, a prisão também, o esquecimento do copeiro também. Cada dor, cada traição, cada silêncio estava sendo tecido por uma mão que José não conseguia ver, mas que nunca tirou os olhos dele. Há também em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, uma promessa que Deus fez a um povo inteiro que estava em sofrimento. Porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus sabia os planos para José quando ele estava no poço. Sabia quando ele estava na prisão. Sabia quando o copeiro o esqueceu. Os planos não haviam mudado. O processo estava acontecendo. E há uma palavra de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que foi dada a um profeta angustiado pela demora da resposta de Deus. A visão ainda é para um tempo determinado. Se tardar, espera-a, porque certamente virá e não tardará. O tempo de Deus tem um nome, certo. Ele não está atrasado. Está no exato momento que o propósito exige. Chegamos ao momento de posicionar o coração diante do Deus que transformou o poço de José em palácio. Coloque a mão sobre o peito e declare junto comigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O mesmo Deus que estava com José no poço está com você agora.
e nas palavras que Jesus nos ensinou a orar, nos aproximamos do Pai com confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja feita a vossa vontade, mesmo no poço, mesmo na prisão, mesmo no silêncio de 2 anos. E nos voltamos também para Maria, que esteve de pé aos pés da cruz, quando tudo parecia ter acabado, e que sabe o que é confiar no Filho, mesmo quando a dor é insuportável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. No final da história de José, quando ele se revelou aos irmãos que o haviam traído, ele disse uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: Vós me vendestes para cá, mas Deus me enviou antes de vós. Não foram os irmãos que escreveram a história de José. Foi Deus. Os irmãos escolheram o poço. Deus escolheu o palácio. E o caminho entre os dois passou por exatamente onde precisava passar para formar o homem que o Egito e o mundo precisariam. A sua dor não pode te parar. Não porque você seja forte o suficiente para ignorá-la, mas porque há um Deus que é soberano o suficiente para transformá-la, que usa os poços para desenvolver paciência, que usa as prisões para fortalecer o caráter, que usa o esquecimento dos homens para nos ensinar a depender apenas dele. O palácio que Deus preparou para você ainda está à frente, e o caminho até lá passa por onde você está agora. Continue. Seja fiel no que tem em mãos hoje. Não deixe a dor definir a direção. Porque quando o momento certo chegar, assim como veio para José, ele virá também para você. E então, você entenderá por que cada passo foi necessário. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que está no poço agora e que precisa saber que isso não é o fim. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Amanhã haverá mais uma palavra preparada com oração para acompanhar a sua caminhada. Que o Deus que estava com José no poço, na escravidão, na prisão e no palácio, esteja com você em cada fase da sua história. Que a sua presença seja mais real do que a dor. E que você não pare, porque o melhor ainda está por vir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.